Ciao, mi chiamo Eunice, da Empower Multiservice e sono qui con Chiara. Ciao Eunice, io sono Chiara di Chiaravente Italiano. Va bene? Va bene, che bello! Olá, Chiara, muito obrigada por estar aqui connosco no podcast da Empower Multiservice em Portimão. É um prazer estar com uma mulher empreendedora, de garra, que já gravou não sei quantos cursos, ela vai falar hoje para nós. E quem é Chiara? Eunice, grazie mille per questo invito, estou muito feliz, é um prazer imenso estar aqui na Empower Multiservice e eu, de alguma forma, sou uma sua colega. Eu vim pensando sobre isso porque o meu trabalho, de forma diferente, é aquele de empoderar as mulheres. Só que o meu recurso maior é aquele do ensino do idioma italiano. Então, através dessa ferramenta maravilhosa que abre muitas portas, eu ajudo a mulher a aprender a falar italiano e, com isso, a alcançar novas e magníficas experiências na Itália. E é uma das línguas mais bonitas do mundo. E também uma das línguas mais estudadas. E isso sempre é surpreendente, não é? Porque a Itália é um país pequeno, mas é a quarta língua estrangeira mais estudada no mundo. Então, tem realmente milhões e milhões de pessoas que querem aprender a falar italiano. É, e nos filmes nós vemos que é uma cultura muito rica. O que é que tu tens a dizer sobre a vossa cultura em termos de arte, de tradições mesmo assim? Consegues ver essas tradições espalhadas pelo mundo? Então, é realmente como você fala, a Itália é um museu ao ar livre, tem cultura em qualquer canto e de vários níveis, não é? Tem a cultura nos museus, na história, tem uma história muito, muito profunda. E você pode ver a Itália em qualquer lugar, porque podemos ver restaurantes italianos em qualquer lugar do mundo, todo mundo fala mais ou menos algumas palavras, e isso é muito bonito. Só que às vezes isso pode atrapalhar, porque você imagina de conhecer a Itália, a cultura italiana, só que, na verdade, você conhece uma cultura italiana dos filmes, que não é bem a real, não é? Então, Quando estamos lá podemos sentir. Eu já fui a 6 ou 7 cidades na Itália, já a minha quarta vez lá, este ano já estive em Ancona e estive em Veneza também. Pela minha terceira vez, e vou para a quarta. Então, as maiores dificuldades que eu senti foi com a língua, foi ao fazer os meus pedidos, ao ir aos locais e simplesmente olhamos a carta, mas olhamos em inglês, porque a parte italiana nós desconhecemos. O que é que tu dirias aqui às nossas ouvintes mulheres que também, como eu, gostam de viajar e já foram à Itália ou pensam ir brevemente? Como é que tu consegues fazer a diferença nas nossas vidas ensinando o italiano? De uma forma prática, que eu já vi que és muito prática, gostas de entrar diretamente nas especificidades, mas ao mesmo tempo, de uma forma geral, abranger estas coisas que são únicas e que são muito específicas, que nós precisamos no nosso dia-a-dia, das rotinas. então, sim, eu sou professora de italiano e ensino italiano, mas, na verdade, o meu foco é ensinar a falar italiano. E é uma mudança, parece um detalhe, mas não é. Porque, na minha experiência, eu ensinei em várias escolas, onde o ensino era ensino de italiano. Só que, às vezes, você aprende muito do italiano, mas não aprende a aplicar. É muita gramática, muita formalidade, e quando chegas ao momento queres fazer um pedido de um prato ou de algo e não... E não sai. Não sai por quê? Porque não tem prática na sala de aula. Eu lembro um dos momentos que foi uma virada de chave na minha carreira como professora foi exatamente isso. Numa aula onde uma minha querida aluna, estudante, onde eu trabalhava antes, porque agora a minha escola é diferente, mas antes eu trabalhava em uma instituição, uma das melhores fora da Itália para o ensino do italiano, que é um órgão oficial do Estado italiano. E estávamos dentro dessa aula e ela disse: Nossa, Chiara, a gente está aprendendo isso, mas depois, se eu estiver na Itália, não sei pedir um ovo frito. E isso, para mim, foi impactante. É quando nós vivemos e vamos ao local, nós aprendemos muito mais do que nos livros, digamos assim. Exatamente, porque Não- tem a experiência. E a necessidade do momento e tu aprendes mais rapidamente. Exatamente. E isso, com certeza, a minha formação também com o teatro
ajudou imensamente. Porque eu aplico a parte real, a prática real de como as coisas, as conversas acontecem, de quais elementos a gente pode achar. Só que num formato de aula que é protegido, você pode até passar vergonha, porque está na aula, não tem problema. E aí você fortalece, faz tipo uma musculação da prática. Assim que no momento que você se encontra na Itália, você pode usar, porque você já passou por isso. Já treinaste, já praticaste? Exatamente. O treino é uma grande é o segredo, porque veja bem, em muitas aulas, não apenas de italiano, a parte da prática, da conversação é a menor percentual do momento da aula. Ok. E isso para mim não faz sentido nenhum. Deve ser o contrário. Esse é o meu grande diferencial, onde na sala de aula de italiano a gente fala italiano. Esse é o foco. Falar. Parlare. Parlare, esattamente. E aí isso se torna um parlare naturale. E parlare naturale quer dizer também errar muito. Porque normalmente os professores de italianos e as escolas, elas estão muito focadas no programa, que obviamente é estudado, são abordagens pedagógicas certas. Só que muitas vezes eles esquecem de focar no estudante. Porque cada estudante é um estudante diferente. E aprende de forma diferente. Exatamente, tem um ritmo diferente, experiências diferentes. Então, quando a gente está só focado no programa, que tem que alcançar, que tem que terminar, deixa despercebidas coisas importantíssimas. Eu me importo do estudante, da sua formação, do seu jeito de falar e de te dar as possibilidades de falar, de ter práticas de fala mesmo. E atualmente tu exerces mais no online, no digital ou no presencial? Agora é 99% no digital. Obviamente, adoro fazer também eventos presenciais, mas isso são momentos mais pontuais durante o ano e que se tornam, assim, que agregam ainda mais valor para o fato de estar juntos. Mas eu ensino para adultos, então esse formato online funciona muito, muito, muito bem. Inclusive, agora estou em Portugal, mas eu tenho alunos, a maioria são no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa também. Então, é muito, também agrega mais valor ainda, porque naquele momento da sala de aula, tem uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa do sul do Muito Brasil, interessante. outra pessoa de São Paulo, às vezes pessoas que estão na Alemanha. E você vê naquela tela o mundo inteiro falando italiano. E fala, ai, como é que está aí na Alemanha hoje? Ah, e aqui, sabe, em São Paulo está chovendo, aqui no Rio. Tudo isso em italiano. 99% da aula é sempre em italiano, mesmo em níveis assim Mais mais básicos, ok. iniciantes. E isso é possível. Tem que saber, tem que dar as ferramentas certas, obviamente, e, obviamente, calibrar o tipo de conversa, não O é? vocabulário que vai ser Exatamente, utilizado. exatamente. Certo. Tu tens um curso que se chama Naturale e outro que é Chiaramente e Realizza. Então, chiaramente, vamos dizer, é o nome que eu dei para minha escola. Claro que foi, a princípio foi por causa do meu nome, eu estava brincando com meu irmão eu pedi ajuda para ele me ajudar a achar o nome, mas também tem uma questão que a gente tem que entender com clareza o que a gente quer para conseguir ver o italiano com clareza. Então, realmente ter uma mente clara do que você quer e como você alcançar vai te dar um italiano claro também. E a minha abordagem é tudo com o italiano naturale, porque eu penso que se a, a habilidade de falar, assim, humanamente, qualquer idioma é natural, porque uma criança aprende sem livro, com contato, com escuta, com conversas, com prática, óbvio. Mas não aprende com livros, também aprimora depois na escola com livros. Então, esse processo de Que é mais para a conversa escrita. também. E depende também de outro tipo de estrutura, não é? Mas uma criança de 4, 5 anos que ainda não está alfabetizada consegue se comunicar muito bem. Então, esse processo é um processo natural. Então, por que deve ser extremamente cansativo, tem que ser pesado quando é dentro de uma sala de aula? Isso para mim não funciona. E para um adulto mais ainda, porque já estamos cansados do nosso dia a dia, da nossa rotina, e quando vamos para um curso novo, ou aprender um novo idioma, o mais importante é que seja fácil e seja leve, não é? Exatamente, essa palavra. Para mim, claro, o meu objetivo é te dar as ferramentas para você falar italiano, mas na verdade o meu primeiro objetivo é você estar bem.
Certo. Todas as minhas aulas, se você chegasse assim, de repente, por acaso, por um erro do Zoom, entrasse na minha sala de aula online, você acharia, a princípio, que é tipo um encontro de amigas que se encontram online porque estão morando longe. E aí, só depois você entenderia que eu sou professora e que esse é um processo de aprendizado, porque o meu processo de aprendizado é extremamente natural. Ou Uhum. seja, a gente fala de coisas que são interessantes e assim, óbvio, você vai aprender. Claro. E de cultura também, introduzes sempre? Totalmente, sempre. Porque aprender um idioma é se tornar protagonista de uma cultura. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que estudaram muito italiano, mas não sabiam o básico da cultura. E isso não é culpa deles. Ninguém fala que é culpa do estudante. Uhum. Lembro de uma É do vez. método? É do método e um pouquinho da forma mentes, que é algo que a gente carrega de uma escola que é muito estruturada pela escrita e pela tradução. Traduzir pode ser útil, mas não necessariamente você tem que traduzir À coisas. letra. E porque às vezes não pode. Certo. É um jeito diferente de pensar. Então você tem que ter uma disponibilidade mental para pensar de outra forma. É isso complicado. Ok. Às vezes pode ser complicado, porque a gente carrega o nosso jeito de pensar. E é legal, é legal. Só que você aprender italiano quer dizer aprender a dominar e como colocar outra lente e ver o mundo de uma outra forma. E isso é um processo muito, muito interessante. Estava lembrando desse exemplo de essa aluna minha, super dedicada, uma das melhores que eu já tive, sempre no antigo trabalho, na antiga escola. E estávamos estudando uma parte da gramática complexa, conjuntivo ultrapassato, o período hipotético. E naquele instante chegou um estudante um pouquinho atrasado, eu abri a porta e falei, prego, para ele entrar. Este prego tem muito que se lhe diga. Pois é, Já vamos falar vamos falar nisso. desse Desse prego, prego. exatamente, É. porque é um dos primeiros obstáculos, vamos dizer, não é? Só que essa era uma turma que estudava já há 3 anos. Estava chegando num nível de gramática que até alguns italianos nem sabem, mas não sabiam o que era essa palavra. Tanto que ela disse, Chiara, mas desculpa, por que tu dici sempre prego? Por que você sempre fala na sala de aula prego? Outra vez que, tipo, um fulmine a ciel sereno, como a gente fala na Itália, não é? Tipo, como um raio com um céu sereno, porque era algo que eu não estava à espera. Naquele momento, eu pensei, o que que eu estou fazendo aqui? Se eles sabem falar uma coisa super complexa, mas não sabem usar o prego, que é E quando fundamental. vamos à Itália é o que mais se usa. Eu agora estive num cruzeiro de mulheres e eu reparei quando era servido era prego. Eu geralmente digo grazie e eles respondem prego, mas a toda a hora eles diziam prego e eu olhava o que eu estou a dizer mal aqui, o que é que me falta, porque eu não conheço. É algo tão intuitivo para eles que nós não entendemos porque não estamos dentro, não estamos nessa imersão da cultura italiana. Não Pois, e estamos às dentro. vezes, se você for, tiver a ocasião de perguntar para um italiano, olha, mas o que que prego quer dizer? Ele vai te dizer, mas não vai conseguir te explicar, porque justamente isso é algo totalmente instintivo. Por isso que tem um profissional que trabalha com essa questão, que sabe traduzir o que é o instintivo o óbvio, de forma simples, para você Uhum. também tornar isso instintivo óbvio para você, é algo que tem muito, muito valor. Porque o prego pode dizer, pois não, prego quer dizer de nada, prego pode dizer aqui está, prego pode ser algo do tipo também, desculpa, não entendi. Então, e prego pode dizer também, por favor, exatamente nesse sentido, tipo, E eu abro a achava estranho porta. porque é que ele me dizia prego se ele tinha que dizer grazie. E usava prego sempre, entregava o café prego. Eu olhava. E agora o que é que eu digo? Prego. Pois, e pode parecer absurdo, mas é um diálogo natural, tipo, Sim. ele que coloca o café e fala prego, você fala grazie, Grazie. e eu falo E prego de novo. Só que são dois pregos com um sentido diferente. E aí fica meio fica aquela coisa no desamparado, não é? ar, O quem que não é ser entende, quem prego? não vive a cultura. Exatamente. Só que, claro, viver a cultura é maravilhoso, mas às vezes eu tenho contato, porque já tive e tenho alguns estudantes que estão na Itália e eles falam italiano, só que ainda não conseguem desentranchar esse tipo de conhecimento. Fala, Chiara, mas o que quer dizer scusi, me scusi, scusa, scusami? Porque tem um formato de gramática, às Mais vezes. formal e informal. Exatamente. Oh, Só que para você entender, se sentir à vontade, tem que ter assim, um passo a passo.
que saiba te explicar o que é importante entender para você aplicar. E às vezes os italianos não sabem, tem muita coisa que o italiano usa sem saber explicar e nem sequer ele É sabe por que intuitivo. usa. É intuitivo. É. Então, se você tem um passo a passo que torne para você intuitivo também, mas te explicando as regras, porque as regras vai te ajudar, é um recurso, uma ferramenta importante. E sei que vais usar o lei. Este lei também é algo que para mim é complicadíssimo, mas ela vai desmistificar agora mesmo. Isso é outra grande questão. Essa foi a última minha virada de chave. Porque o que é o lei? O lei não faz sentido nenhum para alguém que esteja fora da Itália. Mas logo que você entrar ou na Itália, ou se você iniciar um curso de italiano, você vai ter aulas ao longo do seu curso que aparece essa lei de vez em quando. Ah, a princípio a formalidade, você tem que falar assim com uma pessoa de outra forma para outra. Ah, depois 2, 3 meses. Ah, porque lembra do lei, você tem que usar nesse contexto. Depois de um ano. Ah, porque a formalidade aqui o pronome é diferente. Mas o que é esse negócio? O que é? Ah, formalidade. Ah, mas não quero ser formal na Itália. O italiano é tão aconchegante, tão Vocês tratam aberto. por tu ou por ele, Então, você que é utilizado a mais? gente usa essa questão que é chamada como uma estrutura de formalidade, mas na verdade não é bem formalidade. É uma cortesia, é um jeito certo que em alguns meios sociais cria uma relação mais próxima. Ou seja, isso é meio que absurdo pensar que a formalidade deixa a pessoa mais próxima, mais próxima. Sim, porque se eu não te conheço e eu falo logo com tu, e você fala logo com tu para mim, Sem se conhecer, sem se causa conhecer, um bocado de estranheza, não é? eu penso, mas o que essa pessoa quer? Ou depois o meu cérebro vai dizer, vai pensar, ah, não, talvez ela é estrangeira, ela fala isso porque não conhece bem a nossa cultura. Só que a primeira impressão já aconteceu. E já criou um certo tipo de... Constrangimento, não Exatamente. é? Pode até pequeno, mas te dá aquele afastamento, fecha. Por o contrário, se você falar poucas palavras, mas aquelas certas, dá uma abertura. E eu imagino que você saiba falar italiano e que você conhece a cultura italiana. E essa eu acho que é uma virada de chave. Isso vai te dar um superpoder. Porque depois, mesmo que você não fale super bem italiano ainda, te dá aquela... A pessoa vai ficar à vontade de falar com você. Por exemplo, eu sei que na Inglaterra só existe o tu. É mais fácil. Seja, quando chegam a Portugal, eles tratam-nos por tu e até achamos estranho, porque o português tem muito aquela coisa do doutor, tudo é doutor. Pode não Ok. ser médico, mas é doutor, desde que tenha Claro. uma licenciatura. E quando vão para a América, para a Nova Zelândia, para outros países de língua, cujo idioma é o inglês, sente-se muito isso. Porque não existe, é cultural, não existe. É a forma deles comunicar, é tudo por tu. Mas nós sabemos distinguir e a pessoa não sente isso como uma ofensa. Mas na Itália sente-se como uma ofensa e em Sente. Portugal também. Sente-se. E é claro, tem lugares, a Itália é pequena, mas é diferente entre si. Então, mas isso é importante você saber. É importante mesmo, porque também na cultura brasileira isso não é muito usado. Você pode dizer o senhor ou a senhora, seu, não sei, seu Pedro ou Dona Eunice. Claro que tem um jeito de falar com mais formalidade para as pessoas talvez de mais idade, mas depois acabou. As frases não têm uma estrutura diferente. Olha, pensa a loucura que é essa estrutura de cortesia na Itália. Quando você quer dizer o senhor está bem, você usa o pronome lei. E lei quer dizer ela. Ou seja, literalmente, você fala... Ela ou ele, neste caso, é? Exatamente. Não, ele. Mesmo sendo um homem, você usa o pronome de terceira pessoa feminino. Ou seja, se eu falar para um homem na minha frente, eu vou falar... Eu vou traduzir ao pé da letra, não é? Sim. Ela está bem... E a pessoa fala, ela quem? Eu sou um homem, estou falando com você. E mesmo a mesma frase eu falo com você que é mulher. Ela está bem? E você fala, ela quem, cara? Tá maluca? Eu e você estamos sozinhos aqui. Mas isso aqui é isso que serve na Itália. Eu falo, lei está bene, mesmo que seja um homem. E assim você coloca os pronomes todos no feminino. Mas você não está falando que a pessoa é uma terceira pessoa feminina. Você está dando respeito. Certo.
Então, imagina você sair da estação Agora de entendi, Roma. eu entendi. Mas imagina depois praticar isso. Você saiu da estação ou do aeroporto, você quer pegar um táxi. Você vai falar de ela para o taxista? Deveria. Pois, lei. E são aqueles também. E aí, às Estes vezes, pequenos pode até. pormenores que fazem a diferença numa Exatamente, porque já conversação. não é um Nós... promenor. Porque o taxista vai entender: é gringo, não fala italiano, não conhece a cultura italiana. E em todos os lugares, os taxistas aproveitam disso. É verdade, paga-se bem lá. Então, o teu curso começa para iniciantes também, falas de uma forma natural e tens aulas a nível B12, B2 também? Sim, eu antigamente, obviamente, eu estudei e conhecendo propriamente com domínio todas essas questões da abordagem da separação dos níveis. Sim, E intermediário, exatamente, e apliquei fluente. muito na escola onde trabalhei. Hoje em dia, uso, óbvio, como ferramenta, mas eu vejo como um caminho mais fluido. Então, eu divido, não necessariamente com esse tipo de título, não é? Certo. E sim, eu tenho vários tipos de cursos, dependendo do que a pessoa precisa. Então, eu tenho um curso que é o Parlare Naturale e que vai te levar do início até já um nível intermediário para você conhecer bem a estrutura, todas as estruturas gramaticais e com muita prática, com muita fonética, pronúncia, vocabulário e situações reais, para você chegar na Itália e falar: ok, então estação, conheço. Aeroporto, já sei. Café, claro, eu já domino. Restaurante, sei como falar. Então, E a nível de trabalho? Se eu quiser procurar um trabalho em Itália e não sou fluente na língua? não, também, claro. Claro, também vai te ajudar imensamente para procurar trabalho também. E dependendo do lugar, tem também uma parte de escrita, porque, vamos dizer, eu foco muito na fala, porque a fala é a parte que é mais desafiante. Porque quando você, num processo natural agora de fala, a gente normalmente o nosso cérebro demora entre 0,25 a 0,5 segundos para entender e o mesmo tempo para responder. Olha só, o nosso cérebro quantas informações precisa Processar processar para depois e processar. falar. E, sobretudo, uma grande questão para, obviamente, pessoas que estão aprendendo o italiano é conseguir dominar, eh, manter no controle as emoções. Eu sou uma pessoa que sempre fiquei muito emocionada, sou uma pessoa muito sensível. E às vezes eu sei uma coisa, mas não sei falar. E isso acontece com muitas pessoas que têm vergonha de errar, De se vergonha de se expressar. expressar. Não, mas será que eu vou passar vergonha? Vou pagar mico? Vou dizer uma coisa errada? Então, esse é um processo que eu trato muito. Perder o medo de errar, perder a vergonha. É isso que a maioria das minhas estudantes falam hoje para mim. Fala: Chiara, agora eu consigo falar. Eu sabia antes o italiano, mas não falava por causa da vergonha. Pois. Agora eu sei falar italiano, mais ainda, porque eu perdi a vergonha, porque eu entendi que errar faz parte. Então, esses todos são processos que eu trabalho e trabalho muito, e isso é muito além da gramática, não é? Claro. E onde é que nós podemos comprar, adquirir esses cursos maravilhosos? Então, a minha porta e a minha vitrine é o meu canal de comunicação o maior hoje em dia é o Instagram. Então, é Chiaramente, em italiano. E agora eu coloquei os meus cursos na VUMP, na plataforma VUMP. Mas através do meu Instagram, eu passo o link, tenho o site também para entender melhor como E os funciona. vários tipos de curso, é mais natural, é esse que tu estavas a falar? Exatamente. Tem o Parlare Naturale, que é para quem quiser iniciar e realmente aprofundar no idioma. Mas tenho vários outros. Tem o Realizza, que é para quem já fala, já tem uma estrutura e quer melhorar e falar melhor. Perder totalmente a vergonha de falar e aprofundar mais a cultura. Então, a gente aprofunda muito sobre a cultura. Mas tenho dois outros que são cursos menores, para quem talvez ainda não quer entrar num processo e querem petiscar, sabe? Um justamente é Parlare per Mangiare. Isso teve muito sucesso. Esse é o que nós precisamos para ir viajar. Pronto, então já sabe. Parlare per Mangiare não precisa você saber tudo do italiano, porque naquele curso eu falo português e te explico como funciona para pedir uma pizza, um café,
o café expresso, que tem muito essa questão de tomar um café depressa no balcão, não é? Sim, E se você sentar, paga mais. sim. E você conhecer aonde sentar, que é mais turístico, a entender aonde não é tão turístico, mas é bom. Isso são ferramentas úteis. E como é que eu peço um café? Então, a palavra mágica, uma das palavras mágicas na Itália é vorrei. Vorrei. Isso. E um Vorrei. segredo para os portugueses e os brasileiros pronunciar esse R, porque é um R vibrante e é frontal, é na frente. Mas você pode pensar em uma palavra que é portuguesa, como cenoura. Pode falar cenoura? Cenoura. Então, esse R de cenoura pode ser o R de vorrei. Vorrei. Perfeito. Vorrei. 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 Então, já Vorrei. sabe, pensa uma cenoura e depois pensa no vorrei, porque é o mesmo R. Assim, é um pouquinho diferente, na verdade. O R italiano é um pouquinho mais puxado. Mas isso vai ser extremamente compreensível, todo mundo vai entender. E você vai se sentir à vontade de dizer, vorrei um café. Um café. Igual, não há piccolo, aquela diferenciação de Não café. tem, porque o café italiano é espresso, já é piccolo. Depois Piccolo. tem mais que 60 tipos de café na Itália. Eu fiz um curso só sobre cafés, porque é uma delícia. Mas E o cappuccino. cappuccino, exatamente. Mas a questão é que, claro, você depois pode conhecer os tipos de café, enfim. Mas a palavra vorrei em italiano tem um valor não apenas gramatical, porque a É tradução classe. é Ir a um classe e saber. educação. Educação. O que a gente entende desde criança que as mães italianas falam para os filhos, nunca se fala vorrei. Não, desculpa. Nunca se fala voglio. Voglio seria eu quero. Eu quero, Mas sim. voglio é sentido como arrogância. Se uma criança fala, mamma, voglio un gelato, a mãe fala. Se a criança fala, vorrei um gelato, aí tem chances maiores de Será você. mais, no português diríamos, gostaria de... É isso, é isso. Porque literalmente seria queria, Ok. mas é outro peso social. Então a gente pode traduzir, vai lá no Google Tradutor, falar quero, voglio um café. O que que o barista vai pensar? Nossa, que E arrogância. depois prego, ou não se usa o prego? Ah, pode dizer prego, um café, sim, 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 exatamente. E então essas questões parecem assim detalhes, mas eu realmente acredito que abrem as portas certas. Porque às Claro. vezes tem pessoas que já falam em italiano, realmente têm um conhecimento e ficam muito frustradas e falam, cara, mas por que a pessoa quer falar inglês comigo na Itália? Eu puxo o italiano. E essa é a resposta. Porque às vezes você não usa aquela formato social que naquele momento é necessário. É porque as pessoas desconhecem a complexidade cultural. Esta, que é enorme, é vasta. De país para país já vemos uma diferença abismal, não é? Enorme. E por isso é que existem estes cursos, para nós irmos mais a fundo e conhecer a cultura do Exatamente, e país. transformar algo que é complexo em algo simples. Porque eu quero, e os meus alunos querem comunicar mais, melhor e de forma mais simples. É isso que eu transmito, é isso que eu faço. O Chiaramente Italiano faz você falar italiano mais, melhor e de forma mais simples na Itália. É tudo o que as pessoas querem, porque falar italiano te passa muda totalmente o tipo de experiência que você pode ter na Itália. Totalmente. É outra viagem. Todas as pessoas que fizeram uma viagem sem falar italiano, depois fizeram um curso comigo, foram para a Itália, falam, Já é outra viagem é falando outra viagem, italiano. vão melhor preparados. Total. E mesmo para a nossa autoestima, a forma como nós nos né, comunicamos, como vemos o mundo, melhora, há um melhoramento quando nós temos mais, digamos assim, competências para lidar com a língua e com as pessoas. Exatamente. Por isso que, para mim, o italiano é uma ferramenta para você se empoderar. Porque é mágico ver uma pessoa que não falava italiano aprender a falar. Mas é mágica a postura. Porque se você fala outra língua, você é outra pessoa. Não Certo? tem Sem como, dúvida. não tem como. Você já não é a mesma pessoa do que antes. Tem um domínio, tem um jeito de viver o mundo totalmente E diferente. compreendermos as músicas, as letras das músicas que cantam de forma, às vezes não se conhece nem o que é que
É O que é verdade. que está por trás daquela música? Qual é a essência dela? Isso é É maravilhoso. romântica, mas eu não sei nem Eu o que a pessoa sei, está a é. dizer. As pessoas que me falam, nossa, finalmente quero entender o que essa música quis dizer, mesmo tendo escutado 10 anos, porque essas músicas italianas são muito famosas, não é? Mas imagina, de repente, abre assim uma chave, abre um mundo, é muito lindo isso, é maravilhoso. Se eu te perguntasse, estamos a terminar o nosso podcast, se eu te perguntasse quem é a Chiara e qual é a diferença que ela vai fazer nas mulheres aqui à volta do mundo com o seu curso, o novo curso que vem aí a caminho, brevemente. O Chiara é a pessoa que vai te ajudar a falar italiano naturale com um processo naturale, aonde nesse processo você vai entender muito sobre Itália, sobre italiano e sobre você. E se precisarem, contactem a Chiara aqui no Instagram, nós vamos deixar aqui na nota, em rodapé, onde é que podem procurá-la, adquirir os seus cursos e se precisarem, comentem e nós vamos responder aos vossos comentários e dúvidas, não é, Chiara? Molto bene, io sono super disponibile, grazie mille Eunice, grazie a tutti. Piacere. Piacere mio. Grazie mille.